Dri dos Cachos, Dilma Ramos, Kílvia, sejam bem-vindas. Vou falar um pouco sobre sono. Sofia, Henrique. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Vocês que estão entrando aí primeiro. Duda. Vocês conseguem me ouvir, gente? O áudio tá bom? Tá ok? Kílvia, obrigada por responder. Gente, essa live é para conversar com vocês um pouquinho sobre sono. Eu perguntei do que vocês queriam, que assunto vocês gostariam de abordar, mas eu já perguntei, sabendo muito provavelmente que seria sono. E de fato foi o que mais vocês mandaram aí para mim, tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem deixar aí que eu tento ao final também responder, certo? Primeiro de tudo, por que a gente precisa estudar sono do bebê? Precisa entender o sono do bebê, certo? O sono do bebê é extremamente importante para o desenvolvimento do bebê. Na verdade, hoje em dia, a gente sabe que se a gente for olhar até para nós mesmos adultos, já se fala muito sobre sono, sobre a importância da gente dormir cedo, sobre a importância da gente ter um sono reparador. E isso não é diferente para a criança, certo? E nem muito menos para o bebê também. Lilian, prima, bem-vinda. Renata, Jean. Então, assim, sabendo disso, é importante que a gente tenha essa consciência, esse conhecimento sobre o sono e a importância da gente ensinar sono para os nossos bebês, certo? Sono não é uma coisa que vem da barriga, que o bebê já nasce sabendo. Não, sono ele precisa ser construído, ele precisa ser ensinado. Até nós mesmos, adultos também, se a gente começa a ter rotinas diferentes ou passar por hábitos de sono diferentes, a gente também acaba mudando nossa forma de dormir, nosso tempo de dormir e a qualidade do nosso sono, certo? Então a gente precisa ensinar o sono para o bebê. Minha bebê está com 8 meses e não estamos conseguindo colocar ela para dormir no berço. Kílvia, vocês vão conseguir, certo? Mas é um processo que precisa ser ensinado, como eu estava falando há pouquinho tempo, e ele às vezes não é rápido, tá? E quanto mais vocês demoram nesse processo de ensinar, de fazer com que ela tenha autonomia e consiga dormir no bercinho, mais difícil vai ficando, certo? Até 6 meses seria uma fase assim, melhor de todas, no cenário ideal, a gente conseguir ensinar esse bebê até o 6º mês de vida. Mas a gente já consegue fazer isso a partir do 3º, 4º mês de vida, certo? Antes disso, o sono do bebê é completamente diferente do sono do adulto. Ele passa ciclos de sono de 3, 4 horas, vários ciclos durante as 24 horas, certo? Então, não tem como a gente esperar que esse bebezinho recém-nascido, de 1 mês, 2 meses e até 3 meses, tenha um sono mais comprido, certo? Existe uma fasezinha bem boa ali por volta dos 2 meses de vida do bebê, que ele começa a conseguir dar um estirãozinho de 4 horas, 3 horas, mas ele só tem capacidade fisiológica mesmo de aprender a dormir quando ele chega entre o 3º e o 4º mês de vida, certo? Existem dois mecanismos que auxiliam e amadurecem o sono do bebê nessa fase. O primeiro delas é o ciclo circadiano, que a partir do 3º mês de vida, esse bebê começa a ter esse ciclo circadiano mais estabelecido. E o que é isso? É a gente entender o que é noite e o que é dia. O bebezinho até 3 meses, ele não vai entender o que é isso, certo? E quando chega ali pertinho do 4º mês, o segundo mecanismo, que é a nossa regulação térmica, certo? A gente começa a ter uma queda de temperatura fisiológica quando vai chegando o nadir, quando vai chegando a noite. E isso junto com o ritmo circadiano, que o bebê começa a aprender ali por volta dos 3 meses, são fundamentais para o bebê aprender a dormir por volta do 4º mês de vida, certo? Então, entendendo isso, que existem esses dois mecanismos que vão favorecer o bebê ter autonomia do sono, que ocorre ali entre o 3º e o 4º mês de vida, a gente já sabe que não tem como esperar muita coisa do sono de um bebê até 3 meses.
vão ter dias completamente diferentes. Um dia vai ser muito bom, no outro dia já vai ser várias sonecas curtas, na outra vai ser soneca longa com soneca curta. Então, os 3 primeiros meses de vida realmente é assim, mais difícil, certo? Porque é o soninho do bebê mesmo assim. E a partir de 3, 4 meses, com esses 2 mecanismos, a gente já consegue ensinar o bebê. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Aqui fez 3 aninhos e a soneca do dia parece não agradar mais. Tem dias que aceita, outros meses funcionam. Aos 3 aninhos, o bebê já pode, inclusive, não ter mais nenhuma soneca diurna, certo? É raro essa soneca diurna chegar até 5 anos. Às vezes, quando já frequenta a escolinha, que tem aquele ritual, o ambiente, a rotina, aí esse bebê mais velho consegue ir mantendo essa soneca mais tempo. Mas, em média, 3 aninhos, realmente, ela já perde essa soneca do dia, certo? Deixa eu só puxar aqui a outra pergunta que eu acabei não falando. Como ensinar o bebê sem deixar o bebê chorando? Minha neta tem 1 ano e 5 meses e não dorme direito. Pronto, tudo isso vocês vão entender aqui um pouquinho, certo? Existem mecanismos para a gente tirar associações de sono do bebê, que é o que faz os bebês terem mais despertares. A gente vai tentar falar tudo aqui, mas muito provavelmente não vou conseguir falar tudo. Mas continuando de onde eu parei, né? Então, sabendo que no 3º, 4º mês de vida é o momento ideal para a gente ensinar o sono do bebê, porque ele começa a ter esses 2 mecanismos que vão favorecer a ensinar o bebê nessa fase. Então, é a partir dali que a gente começa a fazer isso. Mas, doutora, então eu não posso fazer nada antes, até os 3 meses? Pode. O que ajuda nessa fase de recém-nascido até chegar o momento que a fisiologia do bebê vai estar pronta para ele aprender a dormir sozinho, certo? Vocês vão ter que fazer, gente, rotina e ensinar ritmo circadiano ao bebê de vocês, nesse início. O que é ensinar o ritmo circadiano? Mostrar luz quando a luz chega de manhã, certo? E escurecer o ambiente à noite. Porque hormônios também vão ser produzidos entre 3 e 4 meses, que vão, junto com esse ritmo circadiano, entender que luz é dia, escuro é noite, e com a regulação da temperatura do corpo desse bebê, ele entender que à noite é aquele momento que ele vai relaxar, vai descansar e vai dormir, certo? Então, primeiro de tudo, entender que sono é biológico, é fisiologia e que a gente entra de uma forma externa ajudando um processo que a gente tem interno para aprender. Mas o bebê realmente precisa ser ensinado, certo? Então, como ensinar o bebê? Primeiro, vocês vão fazer rotina desde que o bebê de vocês nascerem, certo? Desde recém-nascido, doutora, desde recém-nascido. Tem dias que vão ser mais fáceis, dias mais difíceis. Como eu falei, as sonecas vão ter dias que são todas curtas, depois no outro dia são todas sonecas mais longas, depois é curta com longa. Mas quando você vai mantendo uma rotina, você vai dando previsibilidade para o seu bebê. O que é isso? É ele entender que chegou o banho, uma massagem no meu corpinho, uma musiquinha minha mãe cantando aqui, a luz baixou. Aí todo dia fazendo isso naquele mesmo tempo de horário, mas a gente pode ter um intervalo aí de cerca de 40 minutos a 1 hora, mas sempre nesse mesmo intervalo todos os dias. Então, quando a gente tem essa rotina, a gente começa a sinalizar para o bebê toda vida que isso acontece, meu corpinho relaxa e eu vou dormir, certo? Então, primeira coisa, rotina para o bebê. Segunda, para ajudar e ensinar o bebê ambiente, certo? Ah, mas se a gente fizer silêncio total, se a gente fizer isso ou aquilo, vai acostumar o bebê mal, que ele não vai dormir quando tiver barulho. Gente, nem a gente gosta de dormir num ambiente que não está agradável para o sono. Então, a gente precisa, sim, dar um mínimo de conforto no ambiente do bebê para que ele tenha um sono de qualidade e que ele aprenda a dormir, certo? Não estou dizendo que a gente nunca vai tentar fazer o bebê dormir quando tiver barulho, quando tiver algo do tipo, certo? Mas rotina e ambiente adequado para o sono são essenciais para a gente ensinar o bebê a dormir, tá? Pronto, então tudo isso vocês vão fazendo nesses 3 primeiros meses de vida do bebê, para que no momento que ele tenha condições biológicas de realmente aprender a dormir sozinho, todo esse processo já esteja mais fácil para o bebê. É muito mais difícil a gente chegar ali no 3º e no 4º mês e começar a fazer uma rotina, começar a dar previsibilidade para o bebê a partir dali, certo?
Então vamos lá, doutora, mas aí como é que eu faço para ensinar? Gente, o bebê, ele precisa ir para o berço sonolento, certo? Então, você tá com seu bebê fazendo rotininha de sono ou mesmo a rotina de soneca, quando você perceber que o seu bebê está sonolento, você vai colocar ele naquele ambiente que você quer que ele aprenda a dormir. O que a gente vai ensinar para o bebê? Aquilo que a gente quer que ele aprenda. Como que eu vou ensinar isso? Com a repetição. Então, se a repetição que eu estou fazendo é botar meu bebê no peito e deixar ele adormecer mamando, o que o bebê vai aprender é que ele só consegue adormecer mamando. Se eu boto meu bebê para dormir balançando e ele adormece balançando, o que eu estou ensinando para o meu bebê? Que ele só consegue adormecer balançando. Então, quando as pessoas falam de associação do sono, significa tudo aquilo que a gente dá como facilitador para o início do sono do bebê, certo? Isso é que é uma associação. Se o meu bebê só dorme com a chupeta, ele vai entender que aquele sugar daquela chupeta facilita o sono para ele, então toda vida que ele for dormir, ele vai querer aquele facilitador. Alguns de nós adultos também dormem com a televisão ligada, dormem com o barulhinho do ventilador. Quando não está a televisão ligada ou quando o ventilador quebra, a gente tem um pouco mais de dificuldade para dormir, certo? Isso acontece também com alguns adultos. Não estou dizendo que são todos, mas isso acontece no sono, tá? Então, pronto, chegou no terceiro, quarto mês de vida, a rotina do bebê está bem estabelecida, o ambiente que o bebê dorme é um ambiente confortável e agradável, roupinha adequada, temperatura adequada, luminosidade adequada para aquele momento. Se for noturno, luz e escuridão. Se for soneca, pode ser só diminuindo a luminosidade, mas não é para deixar escuro durante as sonecas, certo? Kívia tá cheio de dúvidas, né, Kívia? Deixa eu tentar pelo menos esclarecer essa de agora. E quando coloco no berço e ela desperta, chora muito, pronto. Você colocou no berço ela completamente já apagada, né? Ela dormindo totalmente. Quando ela tiver um micro despertar, que todos os bebês têm vários micro despertares durante o sono. Isso é normal e é fisiológico. O problema é quando a gente oferta um facilitador todas as vezes que o bebê desperta, certo? Então, se você coloca ela no berço e ela desperta, o que você pode fazer? Você pega a sua bebê, se ela estiver chorando, certo? Chora muito, você pega a sua bebê, acalma, acolhe o choro da sua bebê. Quando ela se acalmar, você devolve para o berço. Isso até ela aprender, como ela já tem 8 meses, que você falou mais cedo, você já bota ela sonolenta, né? Pronto. Você vai repetir isso, Kívia, várias vezes. É Clívia, né? Desculpa. Você vai repetir isso várias vezes, porque é a repetição que ensina, certo? O que é um fator que atrapalha um pouquinho a gente ensinar a autonomia de sono para o bebê? É a tolerância familiar, certo? Tolerância do pai, tolerância da mãe, tolerância de qualquer cuidador, que primeiro está extremamente cansado e é super compreensível. Um bebê que desperta várias vezes e requisita a presença de vocês. Então, quando a gente faz esse processo de ensinar a autonomia, bota no bercinho sonolento, dá 5, 2 minutos, o bebê chora ou já imediatamente chora, a gente tem que fazer aquilo repetidas vezes, todos os dias, vários dias, até o bebê entender. O bebê precisa compreender que ele consegue, que ele é capaz de adormecer sozinho e que aquele ambiente é seguro para ele, certo? Então, chorou, você vai pegar, você vai acolher, acalmou, você vai devolver. E sempre conversar com o bebê, gente. A gente tem muito aquela visão de que o bebê não compreende, mas o bebê compreende, então vai conversar, ó, mamãe sabe que você queria dormir no colo, que você queria estar junto com a gente, mas tá na hora do neném dormir, seu lugar para dormir é no bercinho, você vai conseguir dormir, mamãe tá aqui do seu lado, você pode botar o seu bebê de volta quando ele acalmar e ficar fazendo esse processo. É cansativo, mas isso vai diminuindo com o passar dos dias até que seu bebê consegue adormecer com você só ali do lado, certo? Você não precisa sair do quarto, da visão do bebê, certo? Duda Barreta, essa técnica de acolher na hora que chora, o meu bebê aprendeu que se chorar eu pego. Então, no segundo que eu pego, ele já para de chorar. Só de tentar abaixar,
ele para pôr no berço, ele grita novamente. Duda, mas é porque você precisa fazer isso de conversar com seu bebê, certo? Os bebês, eles são extremamente inteligentes, certo? A forma do bebê reivindicar vai ser chorar. Eles não sabem ainda se comunicar, né? Então, se ele percebe, não, quando eu choro, minha mãe pega, mas aí você foi, acolheu, acalmou seu bebê e devolveu quantas vezes, né? Porque às vezes a gente pode fazer isso 5, 6, 7, 8 vezes numa noite. Na noite seguinte, de 8 vezes passou para 5, na outra passou para 4. Uma estratégia, quando está muito difícil, se for a genitora, né, se for a mãe que amamenta e o bebê às vezes fica querendo realmente aquele peito como um consolo e como um facilitador, é importante entrar uma outra pessoa nesse momento. Ou seja, botou no bercinho, chorou, o pai vai acolher, certo? Então, essa é uma estratégia quando é muito difícil a mãe desvincular esse choro do ensinamento de autonomia para botar no berço, certo? Existem técnicas daquelas que são bem drásticas, né? De realmente cortar totalmente a associação e ficar ali com o bebê, acolhendo o choro dele, mas sem ceder ao bebê. Eu prefiro a forma mais gradual, certo? E a forma mais gradual, entretanto, ela leva realmente mais tempo. Às vezes ela é muito mais exaustiva até a gente conseguir que esse bebê realmente fique no berço, certo? O que é que vai ajudar? Sonecas no berço durante o dia, é importante, para o bebê compreender que aquele é o ambiente seguro para ele dormir, certo? Então, bota o bebê lá no bercinho também durante as sonecas. O que é que ajuda quando o bebê tem aversão ao berço? Deixar o bebê também em momentos brincando dentro do berço. O berço não é para brincar, ele é para entender que o berço é o ambiente para dormir. Mas quando é um bebê que tem aversão ao berço ou não tem familiaridade com o berço porque nunca foi oportunizado aquele berço, ele pode começar a entender que ali ele pode ficar, que é um ambiente tranquilo, certo? Então, a parte mais difícil é a questão dessa tolerância, realmente, que a gente precisa tolerar um pouquinho o choro do bebê, não é deixar o bebê chorando, se esgoelando, não é isso que eu tô falando, certo, gente? Mas um pouquinho de tolerância. Outro fato é lembrar que nem sempre o bebê que desperta, geme um pouquinho, reclama um pouquinho, chora um pouquinho, ele está 100% acordado, certo? Ele pode sim estar num processo de mudança de ciclo de sono e fica num despertar confusional, que a gente chama, fica ali meio alerta, mas na verdade depois ele se autorregula, se acalma e volta a dormir, certo? Então, rotina, ambiente adequado para ensinar persistência no processo. Então, eu não posso tentar 2, 3 noites e desistir, certo? Se eu decidir ensinar, eu preciso realmente me manter naquele propósito. Todas as pessoas em casa precisam falar a mesma língua. Então, não adianta a mãe estar tentando fazer o processo e o pai pega o bichinho, bota no peito, não sei o que, nananã, certo? Então, primeiro conversa em casa, se vai fazer o ensinamento de autonomia do sono, precisa ser realmente uma coisa de acordo, para que não fique confundindo um bebê, certo? O dia faz de um jeito, no outro dia faz de outro. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Duda, tente isso, tente conversar bastante com seu bebê, mostrar que o bercinho é um ambiente seguro. E se tiver muito difícil mesmo, você tenta uma outra pessoa para te ajudar, certo? Seria o mais fácil. E agora ela está associando o sono à mamada, nunca usou chupeta e nem mamadeira. Associar o sono à mamada é uma das associações mais difíceis de retirar. Então, quando é a associação à mamada, o ideal é que a gente faça essa transição, né? E a gente vá progredindo de uma associação difícil para uma menos difícil, depois para uma mais fácil de ser retirada e por aí vai. Então, por exemplo, se só dorme mamando, você vai... Aquilo que você quer que sua bebê não faça é o que você precisa não fazer, certo? Então, se você decidiu que ela não vai dormir mamando, você pode dar todas as outras associações que existem no universo, menos a que você quer que ela aprenda que não pode, certo? Então, ela vai dormir ou balançando ou cantando, de algum jeito, certo? E lembrar, gente, que acolher o choro do bebê não significa deixar o bebê chorando. Eu não sou obrigada a dar o que meu bebê quer para isso significar que eu estou acolhendo o choro dele.
certo? Nem nós adultos temos tudo o que nós queremos. Então, se eu quero que o bebê não durma mamando, até porque não é bom para o bebê a longo prazo essa associação, então eu vou ensinar ela a dormir de outra forma. Ela vai chorar no início, ela vai reivindicar, vai ficar rasgando roupa, tirando, querendo o peito? Vai. Acolha sua bebê, acolha o choro da sua bebê, com ela chorando aqui no seu colo e você conversando. Gente, é muito difícil, certo? Tolerar o choro do bebê, mesmo a gente entendendo tudo que a gente está fazendo, que é para o bem do bebê, que é para ensinar autonomia, que isso é uma fase que vai passar, ainda assim é difícil. Mas quando a gente compreende o processo e o porquê da gente estar fazendo aquilo, se torna muito mais fácil. Tá? Então, se eu estou com meu bebê aqui no colo, ele está chorando porque ele quer mamar, mas eu sei que ele não está com fome porque ele mamou há pouco tempo, né? Que ele só quer esse peito porque para ele é um facilitador para dormir, e eu quero que ele aprenda a dormir de forma espontânea, de forma autônoma. Então, eu acolho esse choro aqui e não cedo ao que ele quer, certo? É como se a gente fosse, tipo, ceder eu sei que biscoito recheado não é bom, mas meu filho tá chorando, então eu vou dar. É a mesma coisa, certo? Só muda o que a gente tá tolerando ou não de frustração e cedendo ou não ao que a criança tá pedindo, certo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu fui tirar a chupeta da minha sobrinha, não sou contra a chupeta, tá, gente? Mas tem que ser dada com sabedoria e tirada na hora certa. Então, quando a gente foi retirar a chupeta da minha sobrinha, foram 3 dias, certo? A primeira noite, minha irmã disse que ela chorou mais de 1 hora e levou muito tempo para conseguir adormecer. Por quê? Porque a chupeta é um facilitador do sono para o bebê, certo? Então, foi muita conversa, foi feito um trabalho antes, dizendo que a chupeta era para bebezinho, que ela já estava crescendo, que a chupetinha ia embora, que tarará. Então, toda uma conversa, porque o bebê entende. Ela tinha 1 ano e 6 meses, certo? Um pouquinho mais, se não me engano, mas era nessa faixa, foi antes de 2 anos. E no segundo dia também chorou bastante. E no terceiro dia chorou. No quarto dia não chorou mais para dormir. Se não me engano, ela teve um despertar que perguntou pela chupeta, mas aí a mãe, né, justificou alguma coisa, que a chupeta já tinha ido embora, não lembro. E ela dormiu. E pronto. Entendeu? Só que quando a gente vive o primeiro dia para ensinar o bebê e a frustração do bebê, gente, esse choro escandaloso do bebê é uma frustração, certo? Imagine que a gente queria, eu queria ganhar, sei lá, alguma coisa que vocês queiram muito e achei que ia ganhar e não vou ganhar. Pronto, a gente fica frustrado, certo? Então o bebê é do mesmo jeito. E o bebê fala como? Chorando, certo? Então, tolerar o primeiro dia dessa frustração do bebê é muito difícil, tá? E eu não sei se vocês sabem, mas isso é uma curiosidade. Na gestação, as células auditivas maternas, elas sofrem transformações, elas passam por modificações, certo? Para que elas escutem bem o choro do bebê, certo? Sons agudos, em especial, ficam aguçados para os ouvidos maternos. Então, é muito mais difícil, realmente, para uma mãe tolerar um choro do bebê. E por que que isso acontece? Porque na nossa ancestralidade, gente, antigamente, a sobrevivência do bebê dependia da mãe escutar esse bebê, certo? Então, nossas células dos ouvidos são modificadas na gestação para que a gente realmente escute o nosso bebê, mesmo se ele fizer pio. Né? Então, às vezes, muita gente diz assim, ela chorou, você nem acorda, não sei o que, reclama do companheiro, né, da companheira, e você nem acorda, não sei o que, mas é porque as células dos ouvidos realmente que foram modificadas foram de quem gestou aquele bebê, né? Então, os ouvidos do pai, gente, nunca vão ser iguais os ouvidos da mãe, tá certo? Então, é mais difícil realmente tolerar esse choro, e em especial nos primeiros dias do processo de ensinar isso para o bebê, certo? Mas, como eu falei, consegue. Quanto mais cedo vocês começarem a ensinar a autonomia do sono do bebê de vocês, mais cedo vocês vão ter sucesso. O que não significa que o bebê não vai ter despertar, gente. Um bebê de 6 meses, por exemplo, ele pode ter até uns 2 despertares para se alimentar. Outra coisa importante, como é que eu sei que ela despertou porque ela quer comer ou ela quer só o facilitador da mama para dormir? Primeiro, quando o bebê desperta e realmente mama, que esvazia a sua mama, certo? Que enche a barriguinha mesmo, você percebe que ela consegue até ir para outra mama e mamar também. Gente, isso é fome, certo?
Mas se o seu bebê desperta, você pega seu bebê, bota ele na mama, em 2 minutos o seu bebê já está dormindo, ou seja, foi só pegar aquele facilitador ali, chupetar um pouquinho e adormeceu, isso não é fome. Então, para um bebê que tem vários despertares à noite, é importante que vocês reconheçam quais são os despertares que seu bebê realmente precisa mamar. E precisa, né, dar essa comida, certo? Porque se ele está com fome, ele acorda para mamar, vocês precisam fazer isso. Então, precisa reconhecer qual despertar realmente o bebê está com fome. Geralmente, gente, quando o bebê desperta muito logo, depois de que mamou para dormir, não é fome, certo? Pode ser mais realmente uma vontade de uma associação aí para ter um despertar e para conseguir dormir ele quer aquele facilitador, certo? Que acaba sendo a mama, tá? Então, eu anotei aqui 6 pontos importantes para que melhore de forma espontânea esses vários despertares que o bebê tem à noite, certo? O sono da gente tem despertar. Por exemplo, você com certeza aí desperta, ajeita o lençol, ajeita o travesseiro, eu falo muito isso em consulta, e volta a dormir. E às vezes você nem percebe que você teve esses despertares na madrugada, certo? Um ou outro é que a gente tem essa lembrança. O bebê é da mesma forma. Qual é a diferença? Eu sei voltar a dormir sozinha, eu tenho autonomia do sono. Meu bebê não, meu bebê quer um facilitador, entende? Então, assim, o que ajuda naturalmente a melhorar esses vários despertares do bebê, certo? Rotina é o primeiro deles, tá? Então, comecem a rotina o quanto antes. O que é rotina, gente? Não é horário fixo para nada. É um passo a passo para a soneca, um passo a passo para a rotina noturna, um passo a passo quando desperta pela manhã, certo? O horário é importante sim, mas esse horário ele pode ter um intervalo ali de 40 minutos, 1 horinha, certo? Às vezes nem isso tudo. Mas lembrar que rotina não é horário, não é coisa rígida, certo? É a gente dar previsibilidade para aquele bebê que algo está acontecendo porque vem algo depois, certo? Isso que é rotina. Segundo ponto é vocês realmente terem horário para o seu bebê dormir e horário para o seu bebê despertar. Doutor, então eu preciso despertar meu bebê de manhã? Precisa, certo? Mas precisa entender qual é o cronotipo do seu bebê, se seu bebê é mais vespertino, se seu bebê é mais matutino, que aí isso também já é mais aprofundado, não tem como eu trazer tudo aqui. Mas aí você pode fazer um calendário de 7 dias, ver uma média do horário que seu bebê acorda, ver uma média de horário que seu bebê sempre está indo dormir, e você se manter ali naqueles intervalos principais, certo? Quando passar muito de 1 hora para mais ou de 1 hora para menos, você sempre puxa isso para aquele intervalo principal que você conseguiu fazer nesse calendário de 7 dias, tá bom? Isso também serve para as sonecas. Lembrar que as sonecas, gente, elas são graduais, ou seja, meu bebê, depois que passa a primeira fase ali de recém-nascido e tudo, ele começa a fixar 4 sonecas. Depois dessas 4 passa para 3, de 3 passa para 2, de 2 passa para 1, até não ter mais soneca, certo? E isso são todos os bebês, sem exceção. E cada mudança de fase dessa, de 4 para 3, 3 para 2, 2 para 1, a gente vai ter uma bagunça no sono do bebê, certo? Muita gente chama de salto de desenvolvimento, enfim. Então, a gente tem uma bagunça no sono do bebê, que é ele se reajustando para reduzir soneca e consolidar sono noturno, certo? Isso também é fisiológico. Então, primeiro, rotina. Segundo, definir horário de dormir e de acordar. Terceiro, estímulos adequados. Gente, tela zero. Tela zero até 2 anos de idade. Isso vai ajudar no sono do seu bebê, certo? Ah, mas eu preciso porque não tenho ninguém, né? Aí são casos pontuais, raríssimos, e às vezes a gente tenta até que vocês deixem um brinquedinho e deixem o bebê ali no cercadinho com o brinquedo, certo? Tela zero. A tela hiperestimula demais o cérebro do bebê e isso vai prejudicar o sono do seu bebê, certo? Passeios e atividades de qualidade, ou seja, gente, passear com o bebê, mostrar a natureza, ir numa praça, caminhar no condomínio, ou se for uma casa na pracinha, na calçada, enfim, passear com esse bebê é importante, tá? Isso vai ajudar no sono também. Tem bebê que tem aquela rotinazinha bem estabelecida, que tal hora do dia, da manhã, 10 horas, 10 e meia, passeia, aí quando sobe já toma um banhozinho, aí já vem a soneca das 11 horas, ou então aquele passeio das 4, 4 e meia, quando sobe, enfim. Então, sempre ter também atividade de qualidades com esse bebê.
e tempo de qualidade com o bebê de vocês também, certo? O bebê percebe o ambiente, ele sente a falta de pai, de mãe, de cuidador, enfim. É importante tempo de qualidade com esse bebê, certo? O emocional da família, gente, isso aqui é muito importante, certo? Famílias ansiosas, mães muito ansiosas, o bebê, ele é o ambiente em qual ele está inserido, certo? Isso só vai se desvincular da vida do bebê um pouquinho mais lá para frente. Mas esses primeiros meses, o bebê é o ambiente que ele está inserido. Se a mãe está ansiosa, o bebê vai estar ansioso e ele vai ter mais dificuldade no sono, tá? Se a família é tranquila, o bebê vai estar mais tranquilo e vai ser mais fácil o sono, certo? Então, para vocês que estão engravidando ou que estão grávidas ou que pretendem engravidar ainda, cuidem da saúde mental para que vocês tenham uma gestação tranquila e que vocês não entrem num puerpério de forma muito ansiosa, porque isso realmente traz a ansiedade para o ambiente e do ambiente, né, como eu falei, para o bebê. Expectativas, certo? Então, quando a gente entende um pouco do processo de sono do bebê e a gente alinha expectativas, ou seja, eu entender que até 3 meses de vida, se o vizinho dormia 4, 5 horas seguidas, é questão do vizinho. O fisiológico é que o bebê até 3 meses de vida tenha um sono muito polifásico, ciclos de 3 a 4 horas, vários despertares à noite, uma melhora desse sonozinho ali por volta do 2º mês, e mesmo assim conseguir se estender 3, 4 horas seguidas, certo? Então, alinhar a expectativa. O que é que eu posso esperar do meu bebê em relação ao sono dele e o que de fato ele é capaz de me dar, né? Porque se às vezes eu tenho uma expectativa de que ele vai dormir 6 horas e ele não consegue, ele só dorme ali 3, 4 horas, eu acabo quebrando essa expectativa, né? E me frustrando. Então, alinhar a expectativa do que você gostaria que seu bebê desse e o que ele realmente é capaz de dar com a maturidade que ele tem de sono, tá bom? E por último, temperamento do bebê, certo? Gente, vai ter bebê que vai ser mais difícil mesmo de ensinar o sono. E vai ter bebê que vai ser mais tranquilo também, certo? Existem bebês bons dormidores, existe bebê menos dormidor. Existem bebês mais matutinos que vão acordar de 5, 5h10, 5h15. Existem bebês mais vespertinos que vão acordar de 6h50, 7h20. Então, tudo isso a gente precisa entender quem é o meu bebê, como é o meu bebê e o que eu posso esperar dele, certo? E bebês poucos dormidores vão ter sonecas mais curtas. O vizinho dorme 2 horas e meia de soneca, meu bebê só dorme 1 hora, só dorme 40 minutos. Talvez o seu bebê seja um bebê menos dormidor e ele fique bem, ele se recupere bem com a soneca de 40 minutos, certo? Então, alinhar a expectativa, entender quem é o seu bebê, ajuda, gente, vocês fazerem um calendário de 7 dias para vocês entenderem o que é que se repete mais na rotinazinha do seu bebê, certo? Que eu estava falando de ensinar, né? Eu anotei aqui também, né? Eu prefiro a extinção gradual de uma associação, certo? Do que aquela drástica, né? Eu gosto que se tem uma associação, principalmente dessas mais difíceis de retirar, como ficar pegando no cabelo da mãe, pegando na orelha da mãe, mamando, todas essas associações são mais difíceis de tirar. Então a gente vai gradualmente, a cada 1, 2 semanas, tentando passar de uma associação mais difícil para uma menos difícil, depois para uma mais fácil, e assim, tentando tirar essa associação. Entendam toda a vida que eu falar associação como um facilitador para o bebê entrar no sono, né? Para ele adormecer, certo? Então, eu sou da extinção gradual, certo? A gente vai tirando aos poucos até que esse bebê consiga realmente dormir com autonomia, né? Dormir sozinho, certo? E às vezes pode levar algumas semanas. Pronto, gente, acho que é isso. Vocês querem perguntar alguma coisa? Deixa eu ver como ensinar sem deixar o bebê chorando. Olha, a gente não tem como ensinar o bebê a dormir sozinho sem ele chorar, certo? Esse é o primeiro ponto. A questão é, como é que eu vou acolher o choro do meu bebê, tá? Então, entender que acolher o choro do bebê é diferente de dar para o bebê aquilo que ele está querendo, certo? Então, ensinar sem chorar, gostaria muito de dizer a vocês que é possível, mas se tem alguém dizendo que é possível, isso é bem raro, certo? A não ser que, de fato, entre um outro cuidador, que aí o bebê entende que não adianta ele reivindicar ali, porque ali não tem o peito,
Às vezes acontece, quando entra uma terceira pessoa, às vezes até o pai mesmo, certo? Em vez da mãe botar o bebê para dormir, quem bota é o pai. Ah, deixa eu ver que tem uma pergunta aqui de Carol. Eu posso, desde o primeiro dia do bebê em casa, colocar para dormir no quarto dele? Carol, não. Isso aí é questão de segurança para o bebê, certo? O índice de morte súbita do lactente aumenta quando a gente deixa o bebê no quarto dele. Então, até 6 meses de vida, a recomendação é berço dentro do quarto, bebê no berço, certo? Essa é a forma mais segura para o seu bebê. Aos 6 meses, aí a gente passa o bercinho para o quarto dele. E por favor, se inscrevam no meu canal, deixem like, que isso ajuda a gente mantendo isso aqui. Tchauzinho.